O tema da aula é dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia consiste em 3 moléculas: o DNA, o RNA e as proteínas. O RNA é sintetizado a partir do DNA por um processo chamado de transcrição. Já as proteínas são sintetizadas a partir do RNA por um processo chamado tradução. Este dogma foi proposto há cerca de 60 anos e sofreu algumas modificações à medida que a ciência avançou. Vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA é uma dupla fita de nucleotídeos, na qual está armazenada a informação genética. Uma sequência de nucleotídeos é responsável pela realização de funções celulares. Essas funções celulares são realizadas pelas proteínas. Uma das fitas do DNA é usada para sintetizar o RNA. No RNA, as bases são correspondentes às suas bases complementares. Por exemplo, a uracila se liga com a adenina. A guanina se liga com a citosina. E assim sucessivamente. Então, no DNA, a sequência CCG vai ser correspondente a GGC no RNA. O RNA é traduzido para a proteína pelo ribossomo. O ribossomo reconhece um códon que é dado por 3 nucleotídeos. Cada códon tem o seu aminoácido correspondente e o ribossomo então codifica um códon para um aminoácido, que vai formar uma cadeia linear de aminoácidos. Essa cadeia linear vai formar uma proteína com estrutura mais complexa. Existem 4 tipos de nucleotídeos e essa é a tabela de conversão dos nucleotídeos para aminoácidos. Os 4 tipos são uracila, citosina, adenina e guanina. Os 4 tipos se juntam entre trincas, que são chamadas de códons, que codificam para diferentes aminoácidos, como por exemplo a sequência ACU, que dá origem à treonina. Esse é o mecanismo já descrito que é crucial para a expressão da informação genética. Mas existem outros mecanismos que depois foram descobertos e adicionados, como por exemplo, a replicação do DNA, onde o DNA produz mais DNA. O mesmo acontece com o RNA. Por meio
da RNA polimerase, o RNA é replicado. Existe um processo o qual o RNA dá origem ao DNA, um processo muito utilizado em vírus e mediado pela transcriptase reversa. Bom, esse é então o dogma central da biologia molecular. O tema da aula é dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia consiste em 3 moléculas: o DNA, o RNA e as proteínas. O RNA é sintetizado a partir do DNA por um processo chamado de transcrição. Já as proteínas são sintetizadas a partir do RNA por um processo chamado tradução. Este dogma foi proposto há cerca de 60 anos e sofreu algumas modificações à medida que a ciência avançou. Vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA é uma dupla fita de nucleotídeos, na qual está armazenada a informação genética. Uma sequência de nucleotídeos é responsável pela realização de funções celulares. Essas funções celulares são realizadas pelas proteínas. Uma das fitas do DNA é usada para sintetizar o RNA. No RNA, as bases são correspondentes às suas bases complementares. Por exemplo, a uracila se liga com a adenina, a uracila se liga com a adenina, a guanina se liga com a citosina, e assim sucessivamente. Então, no DNA, a sequência CCG vai ser correspondente a GGC no RNA. O RNA é traduzido para a proteína pelo ribossomo. O ribossomo reconhece um códon que é dado por 3 nucleotídeos. Cada códon tem o seu aminoácido correspondente e o ribossomo então codifica um códon para um aminoácido, que vai formar uma cadeia linear de aminoácidos. Essa cadeia linear vai formar uma proteína com estrutura mais complexa. Existem 4 tipos de nucleotídeos e essa é a tabela de conversão dos nucleotídeos para aminoácidos. Os 4 tipos são uracila, citosina, adenina e guanina. Os 4 tipos se juntam entre trincas, que são chamadas de códons, que codificam para diferentes aminoácidos, como por exemplo a sequência ACU, que dá origem à treonina.
Esse é o mecanismo já descrito que é crucial para a expressão da informação genética. Mas existem outros mecanismos que depois foram descobertos e adicionados, como por exemplo, a replicação do DNA, onde o DNA produz mais DNA. O mesmo acontece com o RNA. Por meio da RNA polimerase, o RNA é replicado. Existe um processo o qual o RNA dá origem ao DNA, um processo muito utilizado em vírus e mediado pela transcriptase reversa. Bom, esse é então o dogma central da biologia molecular. O tema da aula é dogma central da biologia molecular. O dogma central da biologia consiste em 3 moléculas: o DNA, o RNA e as proteínas. O RNA é sintetizado a partir do DNA por um processo chamado de transcrição. Já as proteínas são sintetizadas a partir do RNA por um processo chamado tradução. Este dogma foi proposto há cerca de 60 anos e sofreu algumas modificações à medida que a ciência avançou. Vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA é uma dupla fita de nucleotídeos.